Em 18 de dezembro de 2013, enquanto Brasília dormia, um telefone tocou em Estocolmo. Do outro lado da linha, o Brasil acabava de mudar o destino da sua Força Aérea para os próximos 40 anos. E quase ninguém percebeu o tamanho daquela decisão. 4 bilhões e meio de dólares, 36 caças e uma traição americana que ninguém esperava. Essa é a história real de como o Brasil escolheu o Gripen, Mach 2.0, radar AESA Raven, motor F414. Esse é o F-39 Gripen E, e hoje, pela primeira vez na história, um caça supersônico de 4ª geração avançada sai de uma linha de montagem brasileira. Mas o caminho até aqui começou com um escândalo. Para entender o acordo, vamos voltar a 2005. A Força Aérea Brasileira operava uma frota cansada. Os Mirage 2000C, adquiridos da França como paliativo, já caminhavam para a aposentadoria. Os F-5EM, modernizados pela Embraer, eram competentes, mas eram em essência uma plataforma dos anos 70. O Brasil precisava de um caça novo, um caça que não apenas defendesse o espaço aéreo da maior nação da América do Sul, mas que carregasse consigo a transferência de tecnologia capaz de colocar a indústria aeroespacial brasileira em outro patamar. Nascia ali o programa FX2, o segundo grande esforço brasileiro de reaparelhamento de caças supersônicos, lançado formalmente em 2008. 3 concorrentes chegaram à fase final, 3 filosofias distintas de poder aéreo. O primeiro, o Dassault Rafale, da França, um caça bimotor robusto, comprovado em combate no Afeganistão e na Líbia, era o favorito político. Em 2009, o então presidente da República chegou a anunciar preferência pelo modelo francês, mas o preço, estimado em mais de 6 bilhões de dólares, pesava. O segundo, o FA-18 Super Hornet da Boeing, o caça embarcado da Marinha dos Estados Unidos, testado em 2 guerras, com o peso industrial e diplomático de Washington por trás. Por muitos meses, o Super Hornet foi considerado o provável vencedor. E o terceiro, o Saab Jazz 39 Gripen NG, a versão ampliada e remotorizada do caça sueco. Monomotor, mais leve, mais barato de operar e talvez o mais importante, oferecido com transferência de tecnologia ampla e irrestrita. Em setembro de 2013 tudo mudou. Edward Snowden, ex-analista da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, revelou documentos que comprovavam a espionagem sistemática da NSA contra autoridades brasileiras. A reação foi imediata. A presidente cancelou a visita de Estado aos Estados Unidos, um gesto diplomático duríssimo. E nos bastidores de Brasília, o nome da Boeing começou a perder força silenciosamente. Como confiar o coração da defesa aérea brasileira a um fornecedor do país que estava grampeando a presidência? A decisão já não era apenas técnica, era geopolítica. Na tarde de 18 de dezembro de 2013, o então ministro da Defesa e o comandante da Aeronáutica subiram em uma sala no Palácio do Planalto e anunciaram ao mundo: o Brasil escolhera o Gripen NG. 36 aeronaves, 28 na configuração monoposto, designadas F-39E, 8 na configuração biposto, F-39F, para treinamento avançado e missões de guerra eletrônica. Valor do contrato comercial assinado em outubro de 2014, aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Mas o número que realmente importava não era o preço, era o que vinha junto. O contrato do FX2 não é, na essência, a compra de 36 caças, é a compra de uma indústria. O acordo de compensação, o chamado contrato de offset, previa que a Saab transferisse à indústria brasileira o conhecimento para projetar, fabricar, montar e dar manutenção ao Gripen em solo nacional. Cerca de 350 engenheiros brasileiros
foram enviados à Suécia, à fábrica da Saab, para absorver linha por linha o projeto do caça. Empresas brasileiras, a Embraer Defesa e Segurança, a AEL Sistemas, a AKR e a ATEC assumiram frações significativas da produção. O software de missão do Gripen brasileiro, parte dele é reescrito aqui. A fuselagem traseira, o cone de cauda, partes da asa, produzidas no Brasil. Em Gavião Peixoto, no interior paulista, a Embraer montou a linha de produção e, em dezembro de 2022, o primeiro F-39E chegou à base aérea de Anápolis. 2 anos depois, em 2024, saía da linha brasileira o primeiro Gripen inteiramente montado em território nacional, tornando o Brasil o primeiro país da América Latina a produzir um caça supersônico de geração 4.5. Vale lembrar o que este avião é tecnicamente: motor General Electric F414, com quase 98 kN de empuxo com pós-combustão. Velocidade máxima de Mach 2.0, teto operacional acima de 50 mil pés, raio de combate de cerca de 1.500 km, radar AESA Raven ES-05 de varredura eletrônica ativa, capaz de rastrear múltiplos alvos simultaneamente em centenas de quilômetros. Sistema de guerra eletrônica integrado, capacidade de operar com armamento de fabricação ocidental e, em tese, integrável a futuros mísseis nacionais. E talvez o mais subestimado de seus atributos, o custo por hora de voo significativamente inferior ao do F-18 ou do Rafale, o que para uma força aérea que opera em um país de dimensões continentais não é detalhe, é estratégia. O acordo FX não é só sobre aeronaves, é sobre soberania. Por décadas, o Brasil esteve dependente de fornecedores externos para operar seus caças. Cada atualização, cada sobressalente, cada linha de código do software de missão passava por uma cadeia de aprovações em outro país. Com o Gripen, pela primeira vez, o Brasil não apenas pilota, o Brasil produz, modifica e evolui. É o mesmo princípio que levou a Suécia, nos anos 70, a decidir que um país pequeno só seria verdadeiramente soberano se fosse capaz de projetar seus próprios caças. Foi essa filosofia que deu origem ao Viggen, ao Draken e, por fim, ao Gripen. Agora, essa filosofia mora também no Brasil. 40 anos. Essa é a vida útil prevista do F-39 na Força Aérea Brasileira. Os pilotos que voarão os últimos exemplares em meados da década de 60 ainda não nasceram, e a decisão que moldará os céus que eles vão defender foi tomada naquele final de 2013. O Gripen chegou ao Brasil, mas mais importante do que isso, o Brasil chegou até o Gripen, e nesse caminho deixou de ser apenas um comprador de poder aéreo, passou a ser também um construtor. Se este vídeo acrescentou algo ao seu entendimento sobre a aviação brasileira, deixe seu comentário, inscreva-se no canal para mais histórias como essa e voe com a gente nessa jornada pelos céus da história.